Olá, tudo bem? Aqui estamos iniciando a nossa terceira aula de interpretação textual. E a gente está trazendo nesse momento um dos textos que eu considero mais importante aqui do nosso canal e das aulas que a gente vem dando também, que é 100 anos de perdão de Clarice Lispector. Trata-se de um conto que ele está dentro do livro, deixa eu ver aqui se eu consigo, é na obra Felicidade Clandestina. Clarice Lispector, a gente não vai falar muito dos autores, né, para não estender muito o vídeo, mas eu gostaria que vocês pudessem pesquisar sobre eles. A gente está trazendo vários, a gente já trouxe também, no caso, vem o Machado, né, de Assis também. A gente trouxe o escritor daqui também, de Natal mesmo. Nas aulas anteriores, então sempre a gente está trazendo alguém que a gente considera interessante, importante para esse momento em que a gente está tentando fazer com que vocês possam melhorar mais a sua interpretação textual e o seu senso crítico. Porque senão, se a gente não fizer isso, o texto em si, ele ou fica fácil demais, óbvio, ou então fica incompreensível. Então, para que isso não aconteça, então a gente sempre está procurando trabalhar com vocês. A partir daí é que vocês vão ter uma condição de interpretar esses textos, fazer uma análise crítica também. É claro que você também tem que ter conhecimento sobre aquilo que está falando, sobre o momento histórico daquele texto, e a partir daí desenvolver uma boa produção textual. Eu não concordo muito que vocês vão fazer uma boa redação se vocês ficarem praticando também redação. Sim, é interessante, mas a questão do senso crítico, a questão de você poder realmente desenvolver um pensamento, trabalhar de uma forma correta, ela não depende da sua escrita, depende também do conhecimento de mundo, da sua leitura e interpretação daquilo que você está vendo. Então veja bem, Clarice, ela viveu em um momento em que essa obra aqui, 1971, é um período em que a gente não estava ainda em ditadura militar, não se poderia falar normalmente aquilo que a gente gostaria de falar. Clarice, ela estava muito adiantada à época, diante também de tudo que ela passou, né? E é por isso que eu gostaria que os senhores também fossem pesquisar um pouco sobre ela. E aí vai se maravilhar com toda a sua trajetória e os demais contos, as suas obras de uma forma geral, porque é muito interessante. Então, vamos começar essa e depois a gente traz a nossa interpretação, que de acordo com a vida que ela viveu, a vida intensamente que ela viveu, a gente pode chegar a algumas conclusões. Outras, a gente diria que seria quase impossível da gente falar, dizer que Clarice queria falar isso aqui. Não, a gente vai tentar trazer o máximo dessa forma. Então vamos lá. Esse conto aqui é 100 anos de perdão. Primeiro que a gente já vai ver aí uma intertextualidade também de um ditado popular, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então vamos ler e a partir daí depois a gente vai comentar sobre ele, ok? Quem nunca roubou não vai me entender. E quem nunca roubou rosas, então é que jamais poderá me entender. Eu, pequena, roubava rosas. Havia em Recife inúmeras ruas, as ruas dos ricos, ladeadas por palacetes que ficavam no centro de grandes jardins. Eu e uma amiguinha brincávamos muito de decidir a quem pertenciam os palacetes. Aquele branco é meu. Não, eu já disse que os brancos são meus. Parávamos às vezes longo tempo, a cara imprensada nas grades, olhando. Começou assim. Numa dessas brincadeiras de essa casa é minha, paramos diante de uma que parecia um pequeno castelo. No fundo via-se um imenso pomar. E, à frente, em canteiros bem ajardinados,
estavam plantadas flores. Bem mais isolada no seu canteiro estava uma rosa, apenas entreaberta, cor de rosa vivo. Fiquei feito boba, olhando com admiração aquela rosa altaneira, que nem mulher feita ainda não era. E então aconteceu. Do fundo do meu coração, eu queria aquela rosa para mim. Eu queria, como eu queria. E não havia jeito de obtê-la. Se o jardineiro estivesse por ali, pediria rosa, mesmo sabendo que ele nos expulsaria, como se expulsam moleques. Não havia jardineiro à vista, ninguém. E as janelas, por causa do sol, estavam de venezianas fechadas. Era uma rua onde não passava bondes e raro era o carro que aparecia. No meio do meu silêncio e do silêncio da rosa, havia o meu desejo de possuí-la como uma coisa só minha. Eu queria pegar nela. Queria cheirá-la até sentir a vista escura de tanta tonteira de perfume. Então não pude mais. O plano se formou em mim instantaneamente, cheio de paixão. Mas, como uma boa realizadora que eu era, raciocinei friamente com minha amiguinha, explicando-lhe qual seria o seu papel. Vigiar as janelas da casa ou a aproximação ainda possível do jardineiro. Vigiar os transeuntes raros na rua. Enquanto isso, entreabri lentamente o portão de grades um pouco enferrujadas, contando já com leve rangido. Entreabri somente o bastante para que o meu esguio corpo de menina pudesse passar. E pé ante pé, mais veloz, andava pelos pedregulhos que rodeavam os canteiros. Até chegar à rosa foi um século de coração batendo. Eis-me afinal diante dela. Para um instante, perigosamente, porque de perto ela ainda é mais linda. Finalmente começo a lhe quebrar o talo, arranhando-me com os espinhos e chupando o sangue dos dedos. E de repente, ei-la toda em minha mão. A corrida de volta ao portão tinha também de ser sem barulho. Pelo portão que deixara entreaberto, passei segurando a rosa. E então nós duas, pálidas, eu e a rosa, corremos literalmente para longe da casa. O que é que fazia eu com a rosa? Fazia isso. Ela era minha. Levei-a para casa, coloquei-a num copo d'água, onde ficou soberana, de pétalas grossas e aveludadas, com vários entretons de rosa-chá. No centro dela, a cor se concentrava mais e seu coração quase parecia vermelho. Foi tão bom que simplesmente passei a roubar rosas. O processo era sempre o mesmo. A menina vigiando, eu entrando, eu quebrando o talo e fugindo com a rosa na mão. Sempre com o coração batendo e sempre com aquela glória que ninguém me tirava. Também roubava pitangas. Havia uma igreja presbiteriana perto de casa, rodeada por uma sebe verde, alta e tão densa que impossibilitava a visão da igreja. Nunca cheguei a vê-la, além de uma ponta do telhado. A sebe era de pitangueira, mas pitangas são frutas que se escondem. Eu não via nenhuma. Então, olhando antes para os lados, para ver se ninguém vinha, eu metia a mão entre os grades, mergulhava dentro da sebe e começava a palpar até os meus dedos sentir o úmido da frutinha. Muitas vezes, na minha pressa, eu esmagava uma pitanga madura demais com os dedos que ficavam como ensanguentados. Colhia várias que ia comendo ali mesmo, umas até verdes demais que eu jogava fora. Nunca ninguém soube. Não me arrependo. Ladrão de rosas e de pitangas tem 100 anos de perdão. As pitangas, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas em vez de amadurecer e morrer no galho virgens. Então, veja bem, a gente está diante de um texto que parece simples. Uma menina que desejava
gostava de olhar os palacetes e a partir de um determinado momento, olhando para uma rosa, desejou roubá-la. Se a gente tivesse bastante tempo, se fosse uma aula mesmo assim normal, porque aqui a gente tem que fazer o vídeo, eu daria um bom tempo para que vocês pudessem pensar mais o que a escritora queria, qual o texto que estaria por trás, o que é que ela queria dizer com isso aqui. Adiantando que o seu tipo de leitura, a sua forma como ela se comunicava também, não poderia ser muito explícita, porque senão os seus textos seriam censurados. Ela poderia até ser presa também. Então, vamos para uma pequena análise que a gente precisa fazer. Primeiro a gente vê que existe o narrador, né? O narrador é um personagem também, falando agora do texto. A gente não deve também interpretar narrador com a escritora ou o escritor, não. Você tem que entrar, é diferente da crônica. A crônica você sabe que é o escritor que está falando ali. Aqui não, aqui a gente tem uma narradora e existe uma outra personagem que é a menina e ela fala de uma terceira personagem que é o jardineiro, né? Então, para o narrador, a rosa era um desejo inevitável, uma vez que a menina tinha necessidade, né? Aquela necessidade de possuí-la, a partir do momento que ela viu a rosa. A gente não sabe o porquê a menina tinha todo esse desejo. A gente não sabe. Esse desejo grande de roubar a rosa. Talvez esse desejo também ela poderia estar substituindo outras necessidades que ela tinha. Não sabemos sobre isso. Mas também poderia também só o desejo de possuir os palacetes ou apenas melhor vontade de ter aquela rosa. A vontade de fazer algo que até aquele momento era considerado como proibido. Veja que aqui, se o jardineiro visse, então ela não poderia roubar. Então veja que existe uma coisa aqui que a gente vai falar o seguinte. Eu não vou entrar, eu fiz aqui toda uma sequência para explicar, mas é interessante que a gente sabe o que está acontecendo na história, né? Existem os momentos em que a gente pode muito falar que momentos são esses, que é a parte do conto. Primeiro que o conto ele tem a situação inicial, ele existe o conflito, existe o clímax e o desfecho, né? Então a gente sabe que a situação inicial era uma amiga que junto com a sua coleguinha ela gostava nas ruas dos ricos lá em Recife de olhar os palacetes e de brincar de esta casa é minha, né? É interessante logo a gente observar que essa casa é minha no texto está entre aspas. Então, quando está entre aspas, e não uma citação, ela tem um duplo sentido. Então, um sentido que não era aquele que realmente deveria ser. Afinal de contas, é uma brincadeira, né? Então, elas escolhiam entre aqueles palacetes qual que era a de cada um. Tudo bem. Então, a situação inicial é essa. O conflito acontece a partir do momento em que há um desejo de obter uma determinada flor. Veja que aí é como se fosse, o texto está direcionado o tempo todo a isso, ao roubo da rosa, né? Então, isso aí é o conflito. Por que conflito? Porque a gente vai ter que solucionar. Eu quero a rosa, e o que eu faço para conseguir essa rosa? Esse é o conflito. O clímax aqui desse conto é aquele momento em que realmente a menina possui a rosa. Não tinha um conflito que tinha que ser solucionado? Eu quero a rosa e tenho que dar um jeito de conseguir essa rosa sem que eu perca, sem que o jardineiro venha e me perturbe, sem que os transeuntes, sem que as pessoas também que de repente pode aparecer também venha me prejudicar o meu desejo de roubar rosas. Então, o clímax é um momento, é o roubo. E o resto do texto a gente sabe muito bem que vai se concentrar a partir desse ato, está em torno desse ato, não é só a partir, está em torno do roubo da rosa, até o final. Então, o desfecho é exatamente isso. O fato da menina
passar a não roubar apenas as rosas, ela também passou também a roubar pitangas, né? Então elas gostaram de fazer isso e resolveram continuar, mesmo sabendo que pela história aqui era algo proibido. Mas de acordo com o ditado popular, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, então ela passou também a se motivar a partir desse ditado popular. Então, quem rouba rosas, ladrão de rosas e de pitangas também tem 100 anos de perdão. Então, esse aqui a gente vê que ela é a narradora. A narradora em si, ela é o personagem protagonista, o personagem principal. Está falando de um determinado momento que já aconteceu e não diretamente no momento do texto. Então o tempo é passado também. E o local é um palacete, né? É o local onde se encontra a rosa. Até aqui tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas existe um sentido figurado por trás disso aí. E é esse sentido figurado que a gente está tentando aqui trazer junto com os senhores, porque esse é o nosso objetivo. E ela trabalha muito com simbologia. Existem momentos em que um adjetivo passa a ser substantivo. O próprio texto dela, o livro, que é Felicidade Clandestina. Felicidade é um adjetivo, mas no momento que é uma felicidade clandestina, então esse adjetivo passou a ser substantivo. E ela trabalha isso o tempo todo em todos os textos dela. É muito interessante, né? Então, o que mais? Uma das coisas que a gente vai olhar, agora vamos de pouco a pouco, porque no começo ela cria a história das ruas em Recife, aquela rua principal que ela entra e começa a olhar os palacetes, para a partir daí ela começar a sua história dentro da história, né? A começar a falar aquilo que realmente ela queria, o seu desejo. Então, quem nunca roubou rosa não vai me entender, porque apenas aquelas pessoas que nunca roubou não vai entender, porque só aquelas pessoas que já furtou, que já passou por esse momento vai entender. E rosas, porque o texto fala sobre rosas, é que não vai mesmo, né? Não poderá. Então, quando ela era pequena, então veja, aqui ela está falando num período saindo da infância para a adolescência, mais ou menos. Então, o personagem aqui já amadureceu, ela está falando do passado, não vive o presente. Havia em Recife, então veja bem, eu pequena roubava, havia, então está tudo no passado. Já aconteceu, ela está recordando um fato, trazendo para nós algo que ela também participou e ela era a protagonista também da história. Eu e o amiguinho brincavam muito de decidir a quem pertencia os palacetes, né? Eu e uma amiguinha. Não importa o nome da amiguinha. O que importa é que essa amiguinha aqui também ela é co-protagonista, ela também está junto, mas o principal mesmo que roubava a rosa, que gostou de fazer isso, aquela não fala que a amiguinha também fazia. A amiguinha é como se sempre vigiava para que ninguém visse, mas quem roubava a rosa mesmo era ela, certo? Então aqui brincava de decidir de quem pertencia os palacetes. Aquele branco é meu, então primeiro era uma brincadeira, os palacetes. Só que aí, em um determinado momento, o que é que acontece? Um pequeno castelo. Um desses palacetes parecia um pequeno castelo. E no fundo via-se um imenso pomar. E à frente de canteiros bem jardinados estava plantado flores. Só que aí, entre as flores, mais isolado, estava uma rosa apenas entreaberta. E agora começa os dados. Cor de rosa vivo. A partir daqui eu gostaria que vocês prestassem atenção que está tudo levado para aquelas cores que é impossível uma rosa como uma planta apenas ela ter essas cores. Essas cores estão muito vivas, como se fosse uma pessoa, como se fosse uma parte de uma pessoa, alguma coisa assim. Tem a vida própria,
mas uma vida de sangue, uma vida carnal e não uma vida de planta, certo? Então, cor de rosa viva. Fiquei feito boba, olhando com admiração aquela rosa altaneira, que nem mulher feita ainda não era. E aqui começa mais outra dica. Poxa, rosa, o que rosa tem a ver em ser menina, ser mulher? Você tem como descobrir isso? Não, a rosa é rosa. Então, são dicas que a gente tem que começar a prestar bastante atenção. Feita ainda, nem menina feita, nem mulher feita ainda não era. E então aconteceu do fundo do meu coração. Puxa, por que tão íntimo assim que ela quis roubar rosa? Será que um desejo de algo externo que está lá fora precisaria bater lá no fundo do coração? Eu queria aquela rosa para mim. Eu queria, como eu queria. E não havia jeito de obtê-la. Se o jardineiro estivesse por ali, pediria a rosa, mesmo sabendo que eles não expulsariam, como se expulsa os moleques. Mas por que o jardineiro expulsaria? Quem é esse jardineiro? O que é que esse jardineiro apresenta aqui para o texto? E como se expulsaria os moleques? O que é que os moleques fazem? Molecagem, claro. Mas aí essa molecagem é considerada o quê? Coisas que muitas vezes podem ser consideradas infrações, né? Então pode dizer que é crime, mas que é infração. E as infrações e os crimes a gente deve sempre estar tentando evitar, certo? Então, vamos lá. Não havia jardineiro à vista, ninguém. E as janelas, por causa do sol, estavam de venezianas fechadas. Aqui é também uma forma de continuar jogando os dados, porque ela não poderia, em pleno regime militar, entrar no assunto e começar a falar diretamente no assunto. Ela tem que ir brincando. E militar, né? Uma das coisas que a gente tem que falar é o seguinte: militar não nasceu para raciocinar, para discutir. Militar nasceu para receber ordem e dar ordens. Então, ele pode sim, quando você já é um militar que estudou para o ITA, alguma coisa assim, que aí você não vai viver uma vida só de militar, né? Um piloto de avião, alguma coisa assim. Por quê? Porque na realidade você foge um pouco todo aquele processo de instrução, mas mesmo assim tem. Mas seria impossível qualquer militar ele ter o senso de analisar um texto que estaria por trás de outro texto. Para ele, o que está escrito está aqui diretamente. Então, é por isso que ela quase todos os textos dela ela trabalha dessa forma. Falando, já que ela era uma feminista, uma pessoa que viveu muito além da sua época, falando o que ela queria falar e que a sociedade é uma questão cultural, impediria, dizia que era pecado e que uma mulher não poderia fazer aquilo, às vezes nem os homens mesmo, certo? Então, tudo isso é dica aqui. Olha como eu queria, e não havia jeito de obtê-la, tal, pronto, aqui a gente... Era uma rua onde não passava bondes e raro era o carro que aparecia. No meio do meu silêncio e do silêncio da Rosa. Poxa, mas a Rosa está fazendo silêncio. A Rosa fala. A Rosa tem essa vida toda também. Havia o meu desejo de possuí-la como uma coisa só minha. Veja, não é só possuir a Rosa. Além de possuir a Rosa, poder dizer que aquela Rosa pertencia a ela e mais ninguém. Mas por que esse desejo de pertencer só? Parece que é algo que já me pertence, mas que a sociedade não deixa que eu possa viver ao lado dela como realmente algo que me pertence. É mais ou menos isso. Que eu poderia pegar nela, né? Queria cheirar, até sentir a vista escura de tanta tonteira de perfume. Certo? Então não pude mais. O plano se formou em mim instantaneamente, cheio de paixão. Puxa, mas uma rosa que ela quer do fundo do coração e que ela sente paixão por aquela rosa. Veja que não é uma rosa normal, né? E aí o plano se formou, né, cheio de paixão, mas com uma boa realizadora que eu raciocinei friamente com a minha amiguinha, explicando qual seria o seu papel. Então veja bem, quem rouba rosas? A personagem principal, a menina. A outra estava ali apenas para vigiar, certo? Então vigiar a janela da casa ou a aproximação
ainda possível do jardineiro vigiar os transeuntes da rua. Enquanto isso, entreabri lentamente o portão de grades um pouco enferrujadas, contando já com leve rangido. Aqui existe também o duplo sentido, que depois que eu falar sobre o tema em que Clarice está trabalhando aqui, aí vocês vão entender completamente também, né? O portão de grades um pouco enferrujado, contando com leve rangido. Entreabri somente o bastante para que meu esguio corpo de menina pudesse passar. Então veja bem, ela é menina, a Rosa lá, nem mulher feita direito era. Então veja essa relação, certo? E toda aquele desejo dela querer aquela Rosa para dizer que era só sua. Pé ante pé, mais veloz, andava pelos pedregulhos que rodeavam os canteiros. Até chegar a Rosa, foi um século de coração batendo, né? Eis-me afinal diante dela, para um instante, perigosamente. Eu acho que aqui é para um instante, certo? Para um instante, perigosamente, porque de perto ela ainda é mais linda. Finalmente começa a lhe quebrar o talo, arranhando-me com os espinhos e chupando o sangue dos dedos. Outra dica que interessante, tá falando muito de sangue, as cores muito vivas. Veja que a cor que aparece aqui deixa eu ver aqui, vista escura, tal, cor de rosa vivo, certo? E aqui chupando o sangue dos dedos. De repente ele atou de minha mão. E uma outra coisa que é interessante, poxa, mas uma rosa você não coloca na mão. Uma rosa você pega pelo talo, onde está os espinhos, onde ela já se furou, né? Mas você não pega ela pela mão, porque você pegando, colocando a rosa na mão, você vai danificar a rosa. A rosa é muito frágil. Falando uma rosa de verdade. Aqui essa rosa aqui, ela é em sentido figurado. É por isso que vocês têm que prestar atenção. Por que que a rosa está toda na mão dela? A corrida ao teu portão tinha também de ser sem barulho. Pelo portão que deixaram entreaberto, passei segurando a rosa. E então nós duas pálidas, eu e a Rosa, corremos literalmente para longe da casa. Poxa, mas a Rosa, ela tem sentimento. A Rosa, ela faz parte. A Rosa, ela quer ser roubada e ela corre junto com a menina para longe da casa, literalmente. O que eu fazia com a Rosa? Fazia isso. Ela era minha. Poxa. Se a Rosa pertencia à menina e a menina tinha o desejo de roubar a Rosa, é porque essa Rosa que lhe pertencia, de alguma forma, o jardineiro não deixava que ela ficasse com ela, mesmo pertencendo a ela. Então aqui já existe algo cultural, existe alguma coisa assim de proibição. Algo que é meu, que eu sei que é meu, eu estou falando aqui, ela é minha. Mas que eu não posso pegar, que eu não posso cuidar dela, mesmo sendo meu. Porque isso é considerado como crime, como alguma coisa assim, como uma infração. Levei-a para casa, coloquei-a num copo d'água. Esse copo d'água também, ela está aqui, é sentido figurado. Onde ficou soberana, de pétalas grossas e aveludadas. Poxa, gente. Toda rosa que eu saiba, as pétalas, tudo, ela não tem como ser grossa. A rosa é uma parte mais frágil que tem, né? De toda a planta, então, e grossas e aveludadas. E aí, o que seria assim, cor de sangue vivo, tem essas partes todas, mas que fosse rosa também, grossas e aveludadas, com vários entretons de rosa-chá. Veja que tudo isso aqui leva para a questão de algo vivo, algo que tem sangue, que pulsa. No centro dela, a cor se concentrava mais e seu coração quase parecia vermelho. Rosa com coração parecia vermelho. Veja que quanto mais ela fala, mais ela quer mostrar sangue, mais ela quer mostrar vida, mais é algo que pulsa também, que se apaixona. Foi tão bom que eu simplesmente passei a roubar rosas. O processo era sempre o mesmo, ou seja, a partir daquele dia, ela se viciou em roubar rosa, a menina sempre vigiando, ela entrando, né, quebrando o talo, fugindo com a rosa na mão. Ela não está fugindo com a rosa,
pelo galho da rosa, como todo mundo pega uma rosa e leva para casa. Ela está fugindo com a rosa na mão, certo? Sempre coração batendo e sempre com aquela glória que ninguém tirava, certo? Também roubava pitangas. A rosa é algo que ela está vendo, que ela vai lá, tem um desejo e pega a rosa. As pitangas, ela mesmo roubando, gostou, mas só que essas pitangas ela não conseguia ver. Ela tinha que tatear no escuro, pela sebe da árvore no caso, né, pela sebe verde, e procurar as pitangas, porque as pitangas não apareciam. A rosa ela conseguia ver. A rosa está algo externo, as pitangas não é tão externo assim. Uma igreja presbiteriana, poxa, o que é que tem a ver uma igreja aí? Olha, eu já posso adiantar que a igreja em si apenas está fazendo o seu papel de conduta moral daquilo que a gente pode e que a gente não pode. A gente sabe muito bem que esse papel aí é feito principalmente pela igreja, né? O que é pecado? Então, é a igreja, e a igreja como a religião, a religiosidade, é isso que está. Presbiteriana, porque naquela época a igreja presbiteriana em si, até hoje também, eram as mais rígidas sobre aquilo do que poderia ou não poderia fazer sociedade, do que era permitido e do que era pecado. Então é por isso que ela coloca aí. Só que mesmo assim, essa igreja ela não via, ela não tinha visão da igreja, a não ser uma ponta do telhado, né? Porque a pitangueira em si, a sebe da pitangueira era muito grande, então ela não permitia que ela visse essa igreja, não. E as pitangas são frutas que se escondem, ela não chega a ver nenhuma. Então, olhando para o lado, sem que ninguém perceba, ela metia a mão sobre as grades, né? Entre as grades. Veja, gente, mais uma vez, a pitangueira está aqui, as pitangas ela não vê, mas as grades continuam. Sabe aquelas grades do portão? Essas grades continuam. Ela metia a mão sobre essas grades e tentava procurar, né, as pitangas também. Começava a palpar até os dedos sentirem o úmido da fronteira. Veja, mais uma vez aqui, ó, úmido, sangue, sempre vida. Muitas vezes na minha pressa eu esmagava uma pitanga madura demais com os dedos e ficava como ensanguentados. Sangue, né? Vida, cor muito viva, sangue o tempo todo. Então isso aqui vocês vão ter que já começar a perceber o que ela quer falar. Colhia várias que eu comendo ali mesmo, umas até verde demais que eu jogava fora. Ninguém nunca soube. Mas por que ninguém nunca soube? A gente também não me arrependo. Ladrão de rosa e de pitangas sem 100 anos de perdão. As pitangas, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas, em vez de amadurecer e morrer no galho virgem. Puxa, mas uma fruta virgem. Então, com todos esses dados, primeira dica que eu posso dizer, que o tema principal daqui, o sentido, as intenções aqui, se trata de um conto que representa o erotismo, né? Pronto, então o que a narradora aqui está falando é de algo, né, que seria com ela mesma. É o desabrochar da mocidade, é o desabrochar aquela menina que está se conhecendo. Então a brincadeira ela poderia estar ali foi colocada de certa forma como algo ilustrativo, mas poderia, em determinado momento elas estavam brincando, mas elas paravam e começavam a olhar um outro palacete, olhar para si mesmo. Então aqui está falando também da genitália feminina, por isso que tem todos esses tons aveludados de sangue e tal. Só que é o seguinte, até hoje, para muitas mulheres, isso é pecado. Tem mulher que até hoje ela nunca se olhou, ela nunca olhou para a sua genitália, porque disseram por aquela pecado. Então ela morre de medo, de pavor, de mil uma coisa. Existem ainda. Naquele tempo nem se falava, e ela não, ela dizia, poxa, mas não é algo meu? Não me pertence? Por que eu não posso olhar? Por que eu não posso tocar, já que ela estava
se conhecendo. E devido à cultura, a tudo aquilo que a gente realmente fala que é proibido, ela resolveu lutar contra. Afinal de contas, a Clarice ela foi totalmente, bateu muito em relação a isso, ao fato de principalmente a mulher ela ser deixada de lado. Ela fazia apenas o desejo dos homens, mas ela mesmo não tinha desejo, ela não podia fazer nada. Então essa aqui é uma dos fatos que a gente deve saber, que é isso. Tá falando sobre a erotização também. Quando ela olha a Rosa, quando ela se admira para si mesma também, ela se distancia de tudo aquilo que é colocado pela sociedade, da cultura, né? Que seria a proibição do roubo. Ela estava roubando porque ela estava fazendo algo que era proibido naquela época, olhar para si mesma. É por isso que era um roubo, né? Da roubo. Ela tá, por exemplo, indo contra alguns valores, princípios também, normas, regras, costumes. Tudo isso aqui, ela também estaria deixado para trás, deixado de lado, né? Porque esse desejo, ela também sem medo do que pode acontecer, isso aí vai contra a tudo aquilo em que ela foi ensinada, ela foi disciplinada na sociedade para ter. Você tem que ficar quietinha, você não pode fazer isso. Mulher, por exemplo, até hoje um homem pode sentir uma coceira, alguma coisa, pode sair escoçando. Eu acho algo ridículo, mas pode. A mulher, se fizer isso aí, é coisa do outro mundo, né? Então, e é engraçado porque são coisas simples que, de acordo com a cultura que a gente tem para a sociedade, é como se fosse algo criminoso, quando na realidade a gente sabe que é algo natural, apesar de parecer errado, é algo natural também, né? Então, a flores, a rosas e pitangas, então tá ligado ao erotismo, ao conhecimento de si mesmo. Essa é a parte principal que a gente está colocando aqui. Certo, sabendo disso, então a gente pode muito bem já dizer que a partir do momento em que ela, de vestido, sei lá, que não fala, mas com certeza, ela resolve abrir, levantar o vestido e entre as pernas olhar para si mesmo e se encantar com aquilo que viu e querer pegar, querer tocar. Só que a partir desse momento ela se arranha tudo, porque o jeito que ela vai também de vez, ela pode ter se ferido, alguma coisa assim. E até a questão de perder a virgindade, porque assim como os homens também não só perde virgindade na hora do ato sexual, a mulher também pode perder, e muitas perdem dessa forma, se conhecendo. E a pitanga, o que é que tem a ver a pitanga? Olha, a pitanga é exatamente, aí sim, é um processo em que, além de você conhecer, de gostar, de se tocar, de se sentir feliz com aquilo dali, aí vem o processo de masturbação, que é normal, mas que a gente não tem coragem de comentar, nem entre os homens, nem entre as mulheres. Mulheres aqui não tem mesmo. É aquele prazer que você sente só com você. Pitanga porque está interno, porque você sabe que ali existe, porque existe regiões também, né, na parte também da genitália, em que você não precisa ver, você não vai ver, mas você sente, e sente prazer. Então a partir daí, é por isso que seria pitangas. Elas que pedem para ser colhidas, né? E aí muitas vezes, ensanguentado tudo, sim, pode ser. As pessoas falam, não, mas ela estava falando de menstruação. Não, mas no ato mesmo de você se conhecer, no ato você termina também rompendo, né? Também, e a partir daí você vai tendo todo aquele processo mesmo de perder a virgindade, e tudo isso acontece. A gente não sabe como era esse tesão, essa coisa que ela tinha dentro dela. E a partir daí, o que é que acontece? Ela gostou tanto, ficou com a rosa na mão, porque ela apalpou, ela sentiu, ela viu que era sua, certo? E ela era dela, só que para a sociedade é como se não pertencesse, porque ela era proibida de tocar, ela era proibida de fazer qualquer coisa com aquela rosa que lhe pertencia, certo? Uma coisa que a gente tem aqui interessante
Passou, roubou, o processo é sempre o mesmo, né? A menina vigiando, eu entrando, quebrando o talo, fugindo com a rosa na mão. Pronto. Essa questão de fugir, ou seja, ela passou a se conhecer. Aí sim eu posso dizer que ela passou a não só se tocar, mas sentir prazer de verdade, se masturbar e tudo mais. Então veja bem, é um tema que ela não poderia falar de forma alguma abertamente, mas ela deixa tudo aqui, os dados aqui. Aqui agora faz sentido a Rosa fugir com ela, faz sentido a Rosa pertencer a ela, faz sentido a Rosa ter todos aqueles tons vivos e ter o seu coração batendo, porque todo o nosso corpo pulsa. Quando o coração pulsa, a gente sente esse pulsar por todas as partes. E essas partes, desses vermelhos todos, todas as nossas partes íntimas têm isso aí. Pode ser os lábios, pode ser as axilas, pode ser a genitália, né? São a parte que é mais de rosa tom, mais avermelhada, tem um sentido, né? De a gente delas relacionar também. A igreja está aqui, a igreja representa os costumes da época, já vinha falando, então a igreja é simplesmente isso, ela não fala além que isso, certo? E as grades, as pernas mesmo, o jeito que ela tem dela sempre abrir só o essencial, ela não abre as pernas, não, só o essencial. Outra, agora para finalizar, a gente vê o seguinte, esse conto ele é erótico, mas não é pornográfico. É um conto em que fala sim do prazer, fala do contato com o corpo, mas que nesse caso aqui ele está de uma forma tão sutil, às vezes nem tão sutil assim, mas que a gente não consegue diretamente perceber. Muitos outros autores também trabalham até mais aberto do que isso, mas não chega a ser algo banal. Por quê? Porque ele não dá detalhes de algumas das ações, ele não dá detalhes do que foi feito, dos nomes, não, nada disso, como é a pornografia propriamente dito, não. Mas ele deixa claro sobre os sentimentos, sobre alguns momentos de prazer mesmo, tudo mais, sobre a reação das pessoas com aquele prazer, tudo isso ele deixa lá. Então, é por isso que é interessante a gente saber que é um conto erótico e que naquele momento ela metia a mão por entre as grades. Puxa, mas sempre as grades, veja, essa pitangueira ela teria que estar num canto em que ela não precisaria entrar. Ela com a mão mesmo entre as grades, ela ia lá e pegava. Quando ela coloca seu esguio corpo, alguma coisa, é apenas sentido figurado, na realidade era o braço, né? Apenas o necessário. Abrir o portão, as pernas, sei lá, apenas necessário, né? Então veja, a partir daí a gente tem todo um sentido. Então, com toda essa visão que a gente passa aqui, veja que se a gente olhar, a gente vê que é uma narradora, ela é onisciente, ela sabe tudo que aconteceu, até porque ela é a protagonista, ela é a principal do texto, tudo acontece em volta dela e com ela. A menina é co-protagonista porque ajuda ela a desenvolver o enredo, a ter o desejo, e o jardineiro é um personagem que é tipo assim, aquele personagem que eu não gostaria de forma nenhuma que ele aparecesse, realmente ele não aparece. A partir daí não tem ninguém, só esses personagens, certo? O tempo passado já aconteceu, ela está narrando um fato que já houve, ela não está dentro do fato naquele momento, e o local, o espaço onde acontece aqui, em um dos palacetes, um palacete, né, um dos castelos que parecia um palacete, e que ela a partir daí observou no meio das flores uma determinada rosa. E a partir daí ela desenvolve o duplo sentido, os dois textos também. A intertextualidade também ela observa que é a presença de o ditado popular dentro do próprio, fazendo sentido com o próprio texto, tá ok? Então aqui vocês podem depois ver muitas coisas, eu aconselho vocês procurarem outras obras também. Clarice Lispector, se estivesse viva hoje, estaria com 100 e poucos anos. Leia um pouco mais sobre ela, tem muito vídeo interessante no YouTube.
material na internet,